Quem é Jesus no livro de Lamentações? A esperança em meio às cinzas. O fogo ainda crepitava entre as pedras quebradas de Jerusalém quando o silêncio começou a falar mais alto que os gritos. As muralhas que um dia cantaram vitória agora exalavam fumaça. E o povo da aliança caminhava entre cinzas, tentando entender como a cidade de Deus havia se tornado um lamento vivo. Não era apenas a queda de uma capital antiga. Era o colapso visível de uma confiança espiritual que, por gerações, havia se apoiado mais na presença do templo do que na obediência ao Senhor do templo. Foi nesse cenário de juízo e lágrimas que nasceram as palavras do livro de Lamentações. Elas não surgiram em salas silenciosas, nem em tempos de estabilidade. Elas brotaram do chão queimado de uma cidade invadida, do coração de sobreviventes que viram a promessa parecer distante e a disciplina divina tornar-se inegável. A tradição mais antiga associa essas palavras ao profeta Jeremias, testemunha ocular dos dias mais sombrios de Jerusalém. Seus olhos viram o que antes apenas sua boca havia advertido. Arqueologicamente, a memória desse momento permanece impressa na terra. Escavações ao redor da antiga Jerusalém revelam camadas de destruição datadas do início do século VI a.C., com sinais claros de incêndio intenso e colapso estrutural. O registro bíblico não descreve uma tragédia simbólica. Ele preserva o eco de um evento histórico real que abalou profundamente a identidade do povo da aliança. Mas Lamentações não é apenas um livro sobre ruínas físicas. Ele é um espelho espiritual. A cidade devastada expõe o peso do pecado persistente, a seriedade da santidade divina e a dor inevitável de um povo que ignorou repetidos chamados ao arrependimento. Ainda assim, por trás do cenário de juízo, existe uma linha de esperança que não se rompe. O mesmo Deus que permitiu a disciplina também preservou um remanescente, manteve viva a aliança e sustentou a promessa que atravessaria os séculos. É aqui que o leitor atento começa a perceber algo surpreendente. Mesmo envolto em lágrimas, o livro não está vazio de expectativa. Cada verso carregado de dor prepara o terreno para uma compreensão mais profunda da fidelidade divina. Jerusalém havia caído, mas o plano redentor do Senhor não havia sido interrompido. O silêncio que pairava sobre as ruínas não era abandono definitivo. Era o início de uma preparação invisível que alcançaria seu clímax na revelação do Messias. Enquanto o povo caminhava entre pedras queimadas e memórias quebradas, o céu já movia a história em direção ao momento em que o verdadeiro homem de dores pisaria naquela mesma terra. E quando esse momento chegasse, o lamento antigo ganharia um significado que ultrapassaria a própria queda de Jerusalém. O Senhor, na sua ira, escureceu a filha de Sião, e aquilo que antes parecia impossível tornou-se visível diante dos olhos de todos. A cidade que se via como inviolável descobriu, da forma mais dolorosa, que nenhuma muralha é forte o suficiente quando o coração se afasta da aliança. O livro de Lamentações não suaviza essa verdade. Ele a coloca diante do leitor com peso e reverência, mostrando que a queda de Jerusalém não foi apenas resultado da força babilônica, mas expressão da justiça divina agindo dentro da história. Durante décadas, o Senhor havia enviado advertências claras por meio dos profetas. As palavras ecoaram nas praças, nos portões e até dentro do próprio templo. Jeremias levantou a voz repetidas vezes, chamando reis, sacerdotes e povo ao arrependimento. Mas a rotina religiosa continuou enquanto a obediência verdadeira se tornava cada vez mais rara. O coração da nação se acostumou à aparência de devoção sem a substância da fidelidade. Quando o cerco finalmente se fechou ao redor de Jerusalém, não foi um evento repentino no plano espiritual.
Foi o desfecho de uma longa resistência humana à correção divina. Registros históricos babilônicos confirmam a campanha militar de Nabucodonosor na região de Judá, e as evidências arqueológicas encontradas na chamada Cidade de Davi revelam casas queimadas, pontas de flechas e camadas espessas de destruição que se alinham com o relato bíblico. A dor descrita em Lamentações possui raízes firmes na história concreta. Ainda assim, o texto sagrado insiste em algo que vai além da análise política ou militar. Ele afirma com sobriedade que o Senhor cumpriu aquilo que havia anunciado. Essa declaração não apresenta um Deus movido por impulsos, mas um Deus fiel à sua própria palavra. A disciplina que caiu sobre Sião não negou a aliança. Pelo contrário, confirmou que o Senhor leva a sério tanto suas promessas de bênção quanto seus avisos de correção. Essa compreensão transforma a leitura do livro. O que poderia ser visto apenas como tragédia nacional passa a revelar a profundidade da santidade divina. Deus não abandonou seu povo à própria sorte. Ele confrontou a infidelidade para preservar algo maior do que o conforto momentâneo de uma geração. No meio da dor coletiva, começava a emergir uma consciência mais profunda sobre quem Deus realmente é. E, silenciosamente, o terreno estava sendo preparado para que, no tempo determinado, a justiça e a misericórdia se encontrassem de forma perfeita na pessoa de Cristo. O peso que caiu sobre Jerusalém apontava para um dia em que outro carregaria sobre si o juízo que o povo jamais poderia suportar sozinho. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor. E sua voz emerge das páginas de Lamentações como um testemunho que ultrapassa a dor coletiva e alcança a experiência pessoal mais profunda. Aqui o lamento deixa de ser apenas o choro de uma cidade e se torna a confissão de alguém que sente o peso do juízo, como se estivesse gravado em seus próprios ossos. A linguagem se torna mais íntima, mais densa, mais difícil de ignorar. O autor não fala como observador distante. Ele fala como quem caminhou entre ruínas ainda fumegantes, como quem ouviu o silêncio pesado que paira depois que a destruição termina seu trabalho. Cada frase carrega a sensação de alguém que não apenas viu a calamidade, mas a experimentou por dentro. A teologia de Lamentações atinge aqui uma profundidade rara, porque a dor não é tratada como abstração, mas como realidade vivida sob a soberania de Deus. Historicamente, esse retrato faz sentido dentro do cenário do início do século VI a.C. Jerusalém havia sido sitiada por meses. A fome devastou a população. Registros bíblicos e achados arqueológicos indicam um período de sofrimento extremo antes da queda final. O lamento pessoal que surge neste capítulo reflete a intensidade desse momento, quando a esperança humana parecia completamente esgotada. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo sob a superfície do texto. A forma como esse homem descreve sua aflição cria um padrão teológico que ecoa ao longo das Escrituras. Ele fala de escuridão, de caminhos bloqueados, de oração que parece não ultrapassar os céus. Ele descreve a sensação de ser cercado, pressionado e consumido pela dor, enquanto paradoxalmente continua reconhecendo a mão soberana do Senhor. Ao longo dos séculos, leitores atentos perceberam que essa figura do sofredor inocente prepara o coração para uma revelação futura. A Escritura frequentemente apresenta sombras que ganham sua forma plena mais adiante na história da redenção. Aqui, em meio ao lamento mais pessoal do livro, começa a surgir uma expectativa silenciosa de que um dia alguém carregaria a dor de forma ainda mais completa. Séculos depois, outro homem pisaria na mesma terra, também descrito como alguém familiarizado com o sofrimento. Ele não apenas veria a aflição de seu povo, ele a tomaria sobre si de maneira voluntária e redentora.
O eco entre Lamentações e o testemunho posterior das Escrituras não é acidental. Ele faz parte da unidade profunda da narrativa bíblica. Assim, o capítulo que parece mergulhar o leitor na escuridão mais intensa começa, de forma quase imperceptível, a abrir espaço para a luz que ainda virá. Porque quando o justo sofre sob a soberania de Deus, a história raramente termina na dor. Muitas vezes, ela está apenas preparando o cenário para a revelação da misericórdia em sua forma mais gloriosa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essa declaração surge como uma chama inesperada no meio da noite mais escura de Jerusalém. Depois de páginas marcadas por dor, fome e silêncio pesado, o texto se levanta com uma convicção que não nasce das circunstâncias visíveis, mas do caráter imutável de Deus. É aqui que Lamentações revela uma de suas verdades mais profundas. A cidade ainda está em ruínas. O exílio não terminou. O sofrimento não desapareceu de repente. Mesmo assim, o autor afirma algo que desafia a lógica humana. O povo não foi totalmente destruído porque a misericórdia do Senhor continua ativa. Essa esperança não é sentimental nem superficial. Ela é teológica, enraizada na compreensão da aliança e na fidelidade divina que atravessa gerações. No contexto histórico, essa afirmação ganha ainda mais peso. O cerco babilônico havia sido brutal. Fontes antigas e evidências arqueológicas apontam para um período de extrema escassez dentro de Jerusalém antes da queda final. A sobrevivência de um remanescente não pode ser explicada apenas por fatores militares ou políticos. O texto bíblico interpreta esse fato como evidência direta da compaixão de Deus em meio ao juízo. Aqui o livro muda de tom sem negar a realidade da dor. O mesmo autor que descreveu a aflição com detalhes quase insuportáveis, agora declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa imagem comunica continuidade, constância e vigilância divina. Mesmo quando a disciplina é severa, ela não anula a fidelidade do Deus da aliança. Essa tensão entre juízo e misericórdia percorre toda a Escritura e encontra sua expressão mais plena na pessoa de Cristo. Em Lamentações, o povo aprende que não foi consumido porque Deus é misericordioso. No Evangelho, o mundo descobre até onde essa misericórdia estava disposta a ir. A cruz não contradiz Lamentações. Ela a ilumina de forma definitiva. O texto também ensina uma postura espiritual que atravessa o tempo. O autor declara que bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Não se trata de passividade resignada, mas de confiança reverente. Em um mundo que busca respostas imediatas, Lamentações apresenta a esperança que permanece mesmo quando o relógio humano parece lento demais. Assim, no ponto em que o livro poderia afundar completamente no desespero, ele se ergue com uma afirmação que sustenta gerações de leitores. A fidelidade do Senhor não depende da estabilidade das cidades, da força dos exércitos ou da constância do coração humano. Ela flui do próprio caráter de Deus. E é exatamente essa fidelidade que prepara o caminho para a revelação do Redentor, que no tempo determinado transformaria o lamento mais profundo na esperança mais segura que a humanidade já conheceria. Por que te esquecerias de nós para sempre e nos abandonarias por tanto tempo? E essa pergunta ecoa das ruínas de Jerusalém como um clamor que atravessa séculos. Aqui, o livro atinge uma honestidade espiritual que poucos textos sagrados expressam com tanta coragem. Não há disfarce religioso, não há linguagem cuidadosamente polida para esconder a dor. Há apenas um povo ferido tentando entender o silêncio de Deus. Lamentações não trata o sofrimento como algo teórico. Ele permite que o leitor entre no território desconfortável da fé provada pelo fogo. A cidade havia caído, o templo havia sido queimado e a presença visível da glória parecia distante.
Para muitos sobreviventes, a pergunta não era apenas sobre o que aconteceu com Jerusalém. Era sobre se Deus ainda estava ouvindo. Esse tipo de clamor aparece em vários momentos da história bíblica. Os Salmos registram perguntas semelhantes, mostrando que a fé verdadeira não é construída sobre negação da dor, mas sobre a coragem de levá-la diante do Senhor. O texto não sugere que Deus realmente esqueceu seu povo. Pelo contrário, a própria existência do livro demonstra que a relação da aliança continuava viva, mesmo sob disciplina severa. Do ponto de vista histórico, o exílio babilônico criou exatamente esse ambiente de incerteza espiritual. Longe da terra prometida, sem o templo funcionando e sob domínio estrangeiro, muitos israelitas enfrentaram uma crise profunda de identidade. Tabletes babilônicos encontrados na Mesopotâmia confirmam a presença de comunidades judaicas exiladas que precisaram reaprender a viver a fé fora de Jerusalém. O silêncio percebido não era abandono divino, mas transição dolorosa dentro do plano soberano. É nesse cenário que Lamentações oferece uma lição espiritual de grande peso. O silêncio de Deus não deve ser interpretado apressadamente como ausência. Em vários momentos das Escrituras, o Senhor trabalha de forma invisível, enquanto seus propósitos amadurecem fora do alcance imediato da percepção humana. O povo não via, mas a linhagem messiânica estava sendo preservada. A promessa feita a Davi não havia sido cancelada. Séculos mais tarde, quando Jesus caminhou sobre a terra, muitos também interpretaram o silêncio de Deus de forma equivocada. Até mesmo na cruz, quando as trevas cobriram o céu, parecia que a esperança havia sido interrompida. No entanto, o que parecia silêncio era, na verdade, o momento mais decisivo da redenção sendo executado. Assim, a pergunta angustiada de Lamentações não termina em desespero absoluto. Ela permanece suspensa no ar, convidando o leitor a continuar buscando, continuar esperando e continuar confiando no caráter daquele que nunca abandona sua aliança. E enquanto a cidade aprendia a orar a partir das cinzas, a história avançava silenciosamente em direção ao dia em que a resposta definitiva ao clamor humano seria revelada de forma plena e irrevogável. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes, e esse clamor final sobe das ruínas como a respiração de um povo que, mesmo ferido, ainda sabe para onde deve olhar. Depois de páginas marcadas por dor, disciplina e silêncio, Lamentações termina não com uma explicação completa, mas com um pedido que revela profunda compreensão espiritual. O problema de Jerusalém não era apenas militar nem político, era, antes de tudo, espiritual. O texto reconhece que a restauração verdadeira não pode ser produzida pela força humana. O povo não pede apenas alívio das circunstâncias, ele pede transformação do coração. Essa distinção é crucial para entender a profundidade teológica do livro. A cidade havia sido reconstruída antes em sua história. Os muros já haviam sido erguidos em outros tempos, mas Lamentações expõe que nenhuma restauração externa é suficiente quando o interior permanece distante de Deus. Historicamente, esse clamor antecipa o período pós-exílico. Décadas depois da queda de Jerusalém, sob o decreto de governantes estrangeiros, um remanescente retornaria à terra e o templo seria reconstruído. Escavações e registros persas confirmam esse movimento de retorno no final do século VI a.C. No entanto, mesmo essa restauração física não resolveria plenamente o problema espiritual do povo. A própria narrativa bíblica posterior mostra que a inclinação do coração humano continuava necessitando de algo mais profundo. É exatamente aqui que o livro de Lamentações começa a apontar para além de si mesmo. Quando o povo clama por conversão que vem do Senhor, o texto reconhece uma verdade que atravessa toda a Escritura.
A renovação verdadeira é obra divina. O coração humano não se reforma de forma definitiva por esforço próprio. Ele precisa ser alcançado pela graça que transforma de dentro para fora. Essa expectativa prepara o terreno para a promessa que os profetas desenvolveriam com mais clareza nos anos seguintes. Jeremias falaria de uma nova aliança escrita não em tábuas de pedra, mas no coração. Ezequiel anunciaria um novo coração e um novo espírito. O clamor de Lamentações se encaixa perfeitamente nessa progressão da revelação bíblica. Séculos depois, quando Cristo veio ao mundo, ele não ofereceu apenas libertação política nem restauração territorial. Ele anunciou o novo nascimento, a transformação interior e o perdão que alcança a raiz do problema humano. O que Lamentações pede em forma de súplica, o Evangelho apresenta como cumprimento. Assim, o livro que começou entre cinzas termina olhando para a possibilidade real de renovação. O sofrimento não anulou a esperança. A disciplina não cancelou a aliança. O clamor do povo sobe aos céus, não como o grito de quem desistiu, mas como a oração de quem, mesmo ferido, ainda reconhece que somente o Senhor pode restaurar o que o pecado destruiu. E enquanto essa oração permanece ecoando através das gerações, a história continua avançando silenciosamente em direção ao momento em que a restauração, pedida em lágrimas, seria oferecida em plenitude pela obra perfeita do Redentor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E quando essa descrição ecoa através das Escrituras, ela ilumina de forma surpreendente aquilo que Lamentações vinha preparando em silêncio. O livro que começou narrando a dor de uma cidade passa a revelar um padrão mais profundo: o sofrimento do justo dentro do plano soberano de Deus. Ao longo de Lamentações, a figura do sofredor não aparece como alguém abandonado ao acaso, mas como alguém que experimenta a dor sob a mão consciente do Senhor. Essa tensão é teologicamente densa. O sofrimento não é romantizado nem explicado de forma simplista. Ele é apresentado como parte de uma realidade maior que ainda não foi totalmente revelada dentro da narrativa histórica de Jerusalém. Quando o leitor avança pela totalidade das Escrituras, começa a perceber que esse padrão não termina no exílio babilônico. Ele amadurece ao longo dos profetas e encontra sua expressão mais plena na pessoa de Cristo. O Messias prometido não viria apenas como rei conquistador. Ele viria também como servo sofredor, familiarizado com a dor humana em sua forma mais profunda. O próprio Jesus, séculos depois, pisaria nas mesmas regiões onde o lamento de Jerusalém havia sido registrado. Ele caminharia por ruas marcadas por memórias de juízo, olharia para a cidade e choraria por ela. Esse momento, preservado nos evangelhos, revela uma conexão poderosa entre o lamento antigo e a compaixão encarnada do Filho de Deus. Historicamente, Jerusalém do primeiro século ainda carregava cicatrizes das destruições anteriores. A cidade havia sido reconstruída sob domínio persa, depois influenciada pelo período helenístico e, finalmente, submetida ao controle romano. O cenário político havia mudado várias vezes, mas a necessidade espiritual do povo permanecia a mesma. Eles ainda aguardavam redenção plena. Na cruz, aquilo que Lamentações descreve em forma de dor coletiva encontra um ponto de convergência impressionante. O homem de dores não apenas observou o sofrimento humano, ele o assumiu voluntariamente. O juízo que havia caído sobre Jerusalém em forma histórica agora se revela em dimensão redentora quando Cristo carrega sobre si o peso do pecado. Essa conexão não diminui a gravidade do que aconteceu em 586 a.C. Pelo contrário, ela amplia o significado do livro. Lamentações não é apenas memória de destruição, é também preparação teológica. O sofrimento do povo, a disciplina divina e a preservação da esperança
formam um pano de fundo que torna a obra de Cristo ainda mais luminosa quando finalmente se manifesta. Assim, o leitor atento percebe que o lamento antigo nunca foi o capítulo final da história. Ele era parte de uma revelação progressiva que conduzia silenciosamente ao momento em que a justiça e a misericórdia se encontrariam de forma perfeita na pessoa do Redentor. E quando essa compreensão começa a se formar no coração, as cinzas de Jerusalém já não falam apenas de perda. Elas começam a apontar para a glória que viria através daquele que transformaria o sofrimento em redenção eterna. Está consumado. E quando essas palavras ecoaram do madeiro romano, elas carregavam um peso que atravessava séculos de história sagrada. Aquilo que Lamentações havia registrado em forma de dor coletiva, agora encontrava seu ponto de convergência na obra perfeita de Cristo. O que começou com fogo nas muralhas de Jerusalém, avançava silenciosamente para o momento em que o juízo e a misericórdia se encontrariam de forma definitiva. A queda de Jerusalém, em 586 a.C., revelou algo inegável sobre a condição humana. O pecado não é uma abstração teológica, ele produz consequências reais dentro da história. Lamentações preserva essa verdade com sobriedade dolorosa. A Cidade Santa não caiu por falta de religiosidade externa, mas porque o coração da nação havia se afastado da fidelidade da aliança. A disciplina divina expôs a gravidade dessa ruptura. Séculos depois, sob domínio romano, o cenário parecia diferente na superfície, mas a necessidade espiritual permanecia a mesma. O templo havia sido reconstruído. Os sacrifícios continuavam. A vida religiosa seguia seu curso visível. Ainda assim, a raiz do problema humano não havia sido removida. Era necessário algo mais profundo do que restauração política ou estabilidade institucional. Quando Jesus caminhou em direção ao Calvário, ele não estava apenas cumprindo eventos isolados. Ele estava entrando na própria lógica redentora que atravessa toda a Escritura. O sofrimento do justo, a disciplina que revela a santidade de Deus e a esperança preservada em meio ao juízo convergem de maneira impressionante na cruz. O que Lamentações apresenta em sombras históricas, o Evangelho revela em luz plena. Relatos históricos do primeiro século confirmam a brutalidade da crucificação romana. Era uma execução pública, reservada para expor, humilhar e esmagar qualquer ameaça percebida ao poder imperial. No entanto, aquilo que Roma pretendia usar como demonstração de domínio tornou-se, no plano soberano de Deus, o instrumento da redenção eterna. O madeiro que simbolizava vergonha transformou-se no altar onde a reconciliação foi selada. Quando Cristo declarou que tudo estava consumado, ele não estava anunciando derrota, mas cumprimento. O juízo que Lamentações chorou havia encontrado sua resposta mais profunda. A justiça de Deus não foi ignorada, ela foi satisfeita. A misericórdia que sustentou um remanescente em Jerusalém agora se manifestava de forma plena para toda a humanidade. Assim, as cinzas da antiga cidade começam a ser vistas sob uma nova luz. O lamento não foi o fim da história. Ele foi parte do caminho que conduziu ao momento em que a esperança deixaria de ser apenas promessa e se tornaria realidade viva na pessoa do Filho de Deus. E enquanto o eco da cruz continua atravessando os séculos, o leitor atento começa a perceber que o livro mais triste do Antigo Testamento sempre esteve apontando, em silêncio reverente, para a maior obra de amor já realizada na história. Grande é a tua fidelidade, e essa declaração ressoa como um cântico que sobreviveu ao fogo, à fome e ao exílio. Depois de tudo o que Jerusalém havia experimentado, a conclusão que emerge das páginas de Lamentações não é a falência de Deus, mas a permanência inabalável do seu caráter.
O livro, que começou com a imagem de uma cidade sentada em pranto, termina apontando para uma verdade que nenhuma invasão conseguiu destruir. A fidelidade do Senhor não depende da estabilidade das circunstâncias humanas. Ela não oscila com a força dos impérios, nem se enfraquece diante das falhas do seu povo. Essa é a descoberta que lentamente se forma no coração do texto. Mesmo quando a disciplina foi severa e o juízo visível, a aliança não foi abandonada. O remanescente preservado em meio às cinzas tornou-se prova viva de que Deus permanece fiel àquilo que promete. Historicamente, o retorno gradual dos exilados sob domínio persa confirmou que a história de Judá não havia sido encerrada em 586 a.C. Documentos do período e achados arqueológicos associados à reconstrução de Jerusalém testemunham que a cidade voltou a ser habitada e que o culto foi restaurado. No entanto, a própria narrativa bíblica posterior deixa claro que essa restauração, embora significativa, ainda não era a resolução final da esperança profética. O coração humano continuava necessitando de redenção mais profunda. A fidelidade de Deus havia preservado o povo, mas a transformação plena ainda aguardava seu momento. É nesse ponto que Lamentações se encaixa de maneira surpreendente dentro da grande história das Escrituras. O livro não oferece um encerramento emocional completo, porque a obra definitiva ainda estava por vir. Quando Cristo entrou na história, vivendo entre o povo e caminhando pelas mesmas regiões que haviam conhecido o lamento, a fidelidade divina ganhou expressão visível e pessoal. Nele, as promessas não apenas continuaram vivas, elas começaram a alcançar seu cumprimento pleno. A misericórdia que sustentou Jerusalém, em meio ao juízo, agora se manifestava como graça que alcança todas as nações. A cruz não apagou a dor registrada em Lamentações. Ela revelou o propósito maior que estava sendo tecido através dela. O Deus que disciplinou também redimiu. O Senhor que permitiu o pranto também preparou a consolação eterna. Essa unidade revela a profundidade do caráter divino, onde justiça e misericórdia não competem entre si, mas se encontram em perfeita harmonia. Assim, quando o leitor chega ao final do livro, a sensação não é de desespero fechado, mas de expectativa reverente. A fidelidade do Senhor permanece como a última palavra sobre a história do seu povo. E essa fidelidade continua ecoando através dos séculos, convidando cada geração a olhar além das circunstâncias visíveis e a reconhecer que, mesmo quando tudo parece ter virado cinza, a esperança em Deus nunca deixou de respirar. Quem aprende a ouvir o lamento também aprende a reconhecer a esperança. E é exatamente nesse ponto que o livro de Lamentações revela sua profundidade mais surpreendente. O texto nunca foi destinado apenas a registrar a dor de uma cidade antiga. Ele foi preservado para ensinar gerações futuras a discernir a mão de Deus, mesmo quando a história parece marcada por ruínas. Quando Jerusalém caiu, muitos poderiam imaginar que a promessa havia falhado. As muralhas estavam quebradas, o templo havia sido consumido pelo fogo e o povo caminhava para o exílio sob correntes estrangeiras. Aos olhos humanos, aquele parecia o encerramento de uma história sagrada. No entanto, a Escritura conduz o leitor a uma conclusão diferente. A queda da cidade não representou a derrota do propósito divino. Representou uma etapa dolorosa dentro de um plano muito maior. Ao longo dos séculos seguintes, a história confirmou essa realidade. O povo retornou, o culto foi restaurado e a expectativa messiânica permaneceu viva no coração de Israel. Cada geração que releu Lamentações não encontrou apenas memórias de destruição, mas também um lembrete solene de que Deus governa a história com precisão que ultrapassa a percepção imediata dos homens.
Quando o Messias finalmente entrou em Jerusalém, o cenário espiritual carregava séculos de expectativa acumulada. Ele caminhou por ruas que conheciam tanto a glória quanto o lamento. Ele chorou sobre a cidade, não como um observador distante, mas como o próprio cumprimento das promessas que haviam sustentado o povo durante os períodos mais escuros. Naquele momento, o eco antigo de Lamentações encontrou sua resposta mais clara. A obra de Cristo não apagou a seriedade do juízo que o livro descreve. Pelo contrário, ela revelou sua necessidade. O mesmo Deus que havia disciplinado Jerusalém demonstrou na cruz a profundidade da sua misericórdia. Justiça e graça se encontraram de forma perfeita, não anulando uma a outra, mas revelando juntas a plenitude do caráter divino. Por isso, Lamentações continua relevante para cada geração que atravessa seus próprios vales de dor. O livro ensina que o sofrimento não é necessariamente sinal de abandono, que o silêncio de Deus não significa ausência e que a esperança verdadeira não depende da estabilidade das circunstâncias visíveis. Ela está firmada no caráter daquele que permanece fiel, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Assim, entre as cinzas de Jerusalém e a glória revelada em Cristo, a mensagem permanece viva. O lamento pode durar por uma noite longa e pesada, mas a fidelidade do Senhor continua escrevendo a história, além do que os olhos conseguem enxergar. E para todo aquele que hoje caminha por territórios de incerteza, o antigo livro ainda sussurra a mesma verdade que sustentou o remanescente. Mesmo quando tudo parece reduzido a pó, a esperança que está em Cristo jamais pode ser consumida. O lamento de Jerusalém não terminou nas ruínas da cidade, porque a história que Deus escreve nunca fica presa às cinzas do presente. O livro de Lamentações permanece nas Escrituras como um memorial solene de que a dor humana, por mais profunda que seja, não tem a palavra final quando a fidelidade do Senhor está em ação. Ao olhar para trás, para o ano sombrio da queda de Jerusalém, o leitor percebe que nada escapou ao conhecimento divino. O fogo que consumiu o templo, o choro que ecoou pelas ruas e o silêncio pesado do exílio foram todos permitidos dentro de um propósito maior que ainda estava se desdobrando. O povo não compreendia naquele momento, mas a aliança permanecia intacta, sustentada não pela força humana, mas pela constância do caráter de Deus. Quando Cristo finalmente entrou na história de forma visível, aquilo que parecia fragmentado começou a se alinhar com clareza impressionante. O homem de dores não veio ignorar o lamento antigo, ele veio atravessá-lo. Ele carregou sobre si o peso que Lamentações apenas descreveu. Ele entrou no sofrimento humano não como espectador, mas como redentor. E ao fazer isso, transformou para sempre a maneira como o povo de Deus entende a dor, o juízo e a esperança. A cruz revelou que a disciplina divina nunca teve como objetivo a destruição final do seu povo, mas a restauração que só poderia ser plenamente realizada por meio do sacrifício perfeito. O mesmo Deus que permitiu que Jerusalém provasse as consequências da infidelidade foi aquele que, no tempo determinado, ofereceu o caminho definitivo de reconciliação. Por isso, Lamentações continua falando com força, mesmo para quem vive séculos depois da queda da cidade. Cada geração enfrenta seus próprios momentos de ruína, suas próprias noites de silêncio e suas próprias perguntas sem resposta imediata. O livro não promete ausência de dor, mas oferece algo mais profundo, a certeza de que a fidelidade do Senhor permanece operando, mesmo quando os olhos humanos veem apenas escombros. Hoje, todo aquele que se aproxima dessas palavras com coração atento, descobre que o lamento bíblico nunca foi um convite ao desespero.
Foi um chamado à confiança reverente. Foi um lembrete de que Deus continua governando a história com precisão perfeita, mesmo quando o caminho passa por vales escuros. E assim, entre as cinzas de Jerusalém e a glória revelada em Cristo, a mensagem permanece firme e viva. O Deus que sustentou o remanescente continua sustentando todos aqueles que colocam nele sua esperança. Porque mesmo quando a noite parece longa e pesada, a fidelidade do Senhor continua nascendo a cada manhã, e a esperança que está em Cristo jamais poderá ser reduzida a cinzas.